me pergunto o seguinte, Jaque. A minha filha faz terapia para poder brincar com o seu. E o que você faz para o seu brincar com o meu? Uau! Toda vez que eu falo da Manuela, eu me emociono muito, porque eu digo que ela me fez nascer como mãe atípica, mas me fez ser a ativista que sou hoje. De todas as profissões que eu tenho algumas, ser mãe é a melhor delas. Porque não é fácil, é cansativo. Muitas das vezes ela fala, mãe, você cuida do filho de todo mundo e da Manoa. A mãe tá voltando. Então o que eu digo pra a mãe que é típica, né? Que ela, por favor, ensine o seu filho a brincar com a minha. Porque a Manuela, como eu disse a você, a Manuela não fazia educação física. E através de uma coleguinha que pegou ela pela mão e levou, hoje a minha filha pratica educação física. Olha isso. Minha filha é totalmente acolhida. Os amigos adoram a Manuela. Tem dias que eu recebo mensagem no meu telefone, tia, eu posso falar com a Manuela? Eu falo, quem é a Manuela? Ela fala, mãe, é um amigo da escola. Hoje ela está interagindo muito melhor. A terapia da Manuela tem sido dentro de sala de aula porque os professores acolheram a Manuela. Olá, sejam bem-vindos a mais um Vem com a Jaque Podcast. E no episódio de hoje eu estou aqui com a Andréia Brandão. A gente vai falar um pouco sobre o autismo. No dia 2 de abril foi o dia da conscientização mundial sobre o autismo. E hoje nós vamos tirar um pouco das dúvidas aqui e aprender muito com ela. Eu tenho certeza que vocês vão amar esse episódio. Aline, seja bem-vinda, é um prazer te receber aqui. Muito obrigada, Jaque. Eu queria que você se apresentasse primeiro e contasse um pouco da sua jornada, como que você chegou até aqui. Meu nome é Aline Brandão, hoje eu sou presidente do Instituto Te Ajudo, que fica localizado em Duque de Caxias, no Pilar, né? Mas a minha trajetória começa um pouquinho lá atrás. Há mais ou menos uns 8 anos atrás, meu primo foi diagnosticado com autismo. Muito pouco se falava sobre isso. Eu trabalhava numa multinacional e fazia semijoias de variadas. E a mãe dele me solicitou que eu fizesse um colar bem grande para que as pessoas entendessem que aquilo que o filho dela passava na rua era uma crise e não uma pirraça. E eu fui entender o que era o autismo, estudar um pouco sobre isso, e a gente não tinha isso no mercado. E aí eu comecei a brigar com alguns fornecedores dizendo que teria que se falar mais sobre isso. E eu comecei a fazer. Só que eu comecei a vender muito para outros estados, mas a cada colar que eu entregava, ou um brinco que eu entregava, era uma história que eu ouvia. Era uma dor que aquela mãe sentia. E eu percebi que todas elas queriam isso, mostrar para as pessoas que o que o filho passava na rua não era uma pirraça, estava em crise, né? E foi muito bacana. Fui conhecendo histórias. E um dia eu cheguei a Nova Iguaçu e consegui um espaço e atendi 800 famílias lá. Uau! Quando lá não me cabia mais, eu precisei ganhar o mundo. Foi muito difícil cortar esse cordão umbilical que foi gerado lá. Mas no dia 30 de abril, quando eu saio de Nova Iguaçu, eu saio com o diagnóstico da Manuela, que é minha filha autista de 7 anos hoje. Então você já trabalhava com isso, mas a sua filha era pequena na época? A minha filha vai fazer 1 ano que recebeu o laudo agora, dia 30. Ah, sim, então... Ela estava com 6 para 7, só que eu sempre achei a Manuela diferente. Eu tenho a Sofia, que tem 11 anos, e eu falava assim, a gente que é mãe, a gente acaba comparando, né? Gente, por que a Sofia não fala, a Manuela não fala e a Sofia falava nessa mesma época? Eu sempre fui muito de gravar vídeos e eu comecei a comparar atividades que a Sofia fazia naquela época e a Manuela no mesmo marco não fazia. Comecei a levar neuropediatra, pediatras. Não, mãe, ela não tem nada. Coloca na escola que ela fala. Eu fui taxada por louca por muitos profissionais. E aí eu desisti. Falei, não vou procurar mais. E quando eu comecei o projeto, dentro dele as pessoas falaram assim, olha, a Manuela realmente é diferente. E através de uma professora, eu sempre digo que aquela professora salvou a minha vida. Ela falou, mãe, tem coisas que eu não consigo colocar no relatório da Manuela porque a escola não me permite. Nossa. Mas, porque muitos professores estão sendo processados por pais porque eles não são aptos a dar um diagnóstico. Mesmo eles vendo ali, convivendo com as crianças e tendo a experiência, ele não pode fazer isso. Mas eu vou te falar o que a Manuela faz dentro de sala de aula, que eu não posso colocar isso no papel. A Manuela, ela tapa os ouvidos durante a aula. Uma das características. Ela se incomoda quando o barulho acontece. A Manuela não interage. A Manuela só tem uma amiga. Se trabalha em grupo, ela não participa. Se tem uma apresentação na frente, ela não participa.
a Manuela não vai à educação física. E aquilo mexeu comigo, né? Eu estava 2 anos na fila do SUS sem conseguir uma neuropediatra para ela. E coloquei para fazer a avaliação dentro desse projeto. E no dia 30 de abril, eu comecei a emitir os laudos, imprimir os pareceres, né? Porque neuropsicólogo não dá laudo, ele dá um parecer. E de outros pacientes. E nessa impressão, né, que estava fazendo, no meio estava da Manuela. E quando eu recebi, eu chorei. E eu chorei muito. Eu liguei pro meu esposo e falei para ele, olha, saiu o parecer da Manuela, a Manuela é autista. Ele falou, mas por que você está chorando? Você sabia que ela era, você sempre soube. Você só precisava de alguém que te entendesse, que te ouvisse. E eu precisei viver a dor da outra mãe para quando chegasse a minha vez, isso fosse mais fácil. Mas não foi. Uau, mas não foi? Não foi. Você já vivenciando com outras mães? Eu dei colo para milhares de mães dentro daquele projeto. E quando chegou a minha vez, eu precisei de colo. Eu precisei ser ouvida. Eu falei, cara, não é possível, olha quanto tempo minha filha perdeu por profissionais que não eram qualificados. Ah, porque você poderia estar fazendo um tratamento antecipado para que ela tivesse... Quanto né? mais rápido você faz o tratamento, né? Você faz as terapias, mais fácil é a evolução deles. Hoje eu vejo que a Manuela tem muito mais sinais. Quando você aprende o que é o autismo, será que se eu não tivesse começado esse projeto, a minha filha hoje teria um diagnóstico? Porque o que para todo mundo era muito leve, ela passaria uma vida inteira despercebida no meio de tanta gente. É verdade, né? Justamente por ser tão sutil. Porque a sociedade está acostumada já que com o autista em nível de suporte 2 e 3, ou aquele que tem estereotipia, que balança as mãozinhas, que se balança. Então, se você chega com uma criança dessa, ele é autista porque ele está se balançando. Mas Tá, então vamos lá, é isso que eu ia te perguntar agora. Vamos falar um pouco. Quem não viu, ó, tá enfeitado hoje aqui com o símbolo que representa, né, o autismo. Eu queria que você falasse o que é o TEA, para quem não sabe, né? Muitas pessoas ainda não sabem, apesar da gente já estar evoluindo muito sobre isso. TEA é transtorno do espectro autista. O transtorno, ele não é uma doença. O autista é um doente? Não é uma doença, é um transtorno do neurodesenvolvimento. E o autismo tem cura? Não. Por não ser doença, ele não tem cura. A gente pega... Já tive pacientes de nível de suporte 3 que chegaram a nível de suporte 1 com devido acompanhamento. Sério que dá para dar uma... Sim. Essa eu não sabia. Uma regredida de 3 para 1, não sabia. Pode, com a devida terapia. Por que você acha que a mãe briga tanto pela terapia? Porque ela quer ver seu filho evoluir. Eu já peguei pacientes que não falavam. E ao longo de um acompanhamento, a mãe pôde ouvir pela primeira vez ele chamá-la de mamãe. Ai, que coisa linda. Então, vamos lá. Qual é a diferença do grau 1 para o grau 3? Então... Na realidade, vamos lá, falar um pouco do 1, 2 e 3, acho que é melhor. Então, a minha filha, ela é nível de suporte 1, não são todos, mas ela tem altas habilidades. Então, ela consegue fazer uma prova de matemática como ninguém. A professora fala ali, quando eu começo a ensinar a Manuela, ela já sabe o que eu estou falando. A Manuela sabe a tabuada até de 9 de multiplicar, com muita facilidade. O nível de suporte 2 tem algumas estereotipias, né? E o nível de suporte 3, na maioria, não fala. Ele não fala porque ele é mudo, já que não. Porque ele não constrói uma frase. Por exemplo, a Vanessa conta uma história que a neuropsicopedagoga, que é minha amiga, que o filho dela chegou na fono e ela falou, meu filho não fala. Ele apontou e falou, porco. Aí a fono falou, mãe, ele falou porco. Ela falou, não, mas ele não constrói uma frase. O meu filho não fala assim, mãe, isso aqui é um porco. Mãe, eu quero água. Né? Ele fala palavras aleatórias. Então, o que a gente precisa hoje é entender que precisamos fazer terapias. Terapias mudam vidas. A mãe vai se perguntar assim, aonde eu faço a terapia? Hoje não existe um ponto para fazer a terapia. E quando tem, existe uma fila gigantesca. Porque a gente fala muito sobre o TEA, mas eu tenho crianças que são só TDAH. Que tem um déficit de atenção e que tem muitos problemas por conta disso. Eu tenho um adolescente que tem TOD. E ele não sabe lidar com o mundo. Então, assim, a gente precisa falar sobre a pessoa com deficiência. Todos os tipos de transtornos, né? Exatamente. E deficiência também, porque aí a gente entra em várias outras, né? Exatamente. Então, surdo, mudo, do cadeirante, e assim vai. Então, sempre que a gente fala sobre qualquer tipo de deficiência, a gente fala sobre o todo. Então, fica à vontade aí, pode falar sobre o todo, o que você quiser. Então, Sofia tem 11 anos e tem TDAH. E ela tem um déficit de atenção. E eu digo para ela, filha, eu te amo do jeitinho que você é.
E o que eu puder fazer para poder se melhorar, a gente vai fazer. Ela vai à explicadora, a gente estuda. E cada criança tem uma forma diferente de aprender. Por isso a importância do psicopedagogo no aprendizado. Gente, isso salva uma criança. Por quê? Todo mundo acha que o psicopedagogo é da educação. E, na verdade, ele não é. Ele é educação e saúde. Ele pode fazer a terapia na saúde, mas ele precisa estar na educação também. Então, o psicopedagogo vai te mostrar como que aquela criança aprende. Ela aprende cantando, ela aprende brincando, ela aprende rindo, ela aprende dançando. Ela aprende. Você só precisa mostrar, entender de que forma que é. E ninguém melhor do que o psicopedagogo para te dizer isso. Porque ele vai estimulando aquela criança. E ele tem o conhecimento, né? De aplicar testes, de fazer com que entender como é que ele aprende. Então, ele tem que estar nos dois âmbitos. A gente tem uma dificuldade de regulamentar a psicopedagogia hoje. Por quê? Se a gente regulamenta, os planos de saúde vão ter que colocar na grade. Então, é mais um custo de terapia. Então, a gente tem uma dificuldade em relação a isso. Eu sempre digo para as meninas do sindicato, eu vou brigar até o final, porque eu sei o quanto é importante. O psicopedagogo tem que estar em todas as escolas. Ele tem que estar nas terapias. Assim como os mediadores também, né? Para as crianças que precisam. O meu grande problema na questão dos mediadores todos eles são cargos políticos, né? Então, a gente não tem pessoas preparadas. Você trabalha na política, quando o seu vereador, o seu deputado ganha, você vai para aquele lá nomeado. Eu não sou contra a nomeação de nada, muito pelo contrário. Você trabalhou, você tem que ganhar por isso. Mas eu escrevi um projeto de lei onde os mediadores precisam de um curso ABA. O que é o curso ABA? É análise do comportamento aplicado. E o que isso quer dizer, Jaque? Ele precisa estar preparado. Hoje eu fiz uma palestra lá em Belfor Roxo e a mãe fica 4 horas na porta da escola. Ela não vai para casa. Ela fica sentada debaixo de sol ou de chuva no portão. Porque a qualquer momento o filho dela pode desregular e ninguém consegue regular ele. Nossa. Então, essas 4 horas, que era o momento que ela iria para casa, arrumar uma casa, fazer comida, até mesmo trabalhar. Porque como ela recebe LOAS, ela não pode trabalhar de carteira assinada. Então, ela poderia colocar uns cílios, fazer uma trança, entendeu? Aprender, né? Aprender alguma coisa e empreender. Porque quando a gente recebe o diagnóstico dos nossos filhos, a sociedade nos enxerga como mãe atípica. É isso que eu ia falar. Porque, assim, claro que a gente tem que ter o cuidado para o filho, lógico, né? Buscar todos os direitos, tudo que é necessário para poder fazer com que ele tenha uma vida melhor. Mas e a mãe, como é que fica nessa? Porque quem cuida da mãe, né? A gente fala tanto de quem cuida da mãe no sentido típico, imagina no atípico. Lá no Instituto a gente tem um projeto chamado Cuidando de Quem Cuida. A gente entende que a gente precisa cuidar dos nossos filhos, porque os nossos filhos crescem, Jaque. A minha filha tem 7, mas ela vai ter 14, ela vai ter 21. E a gente tem medo do mundo que espera ela lá fora. Mas e essa mãe? Essa mãe, ela morre todo dia um pouquinho. Diante de uma crise, diante de uma noite mal dormida, diante de um abandono familiar, porque a gente sabe que a cada 5 famílias, 4 homens vão embora, só um permanece. Infelizmente. E eu percebo que muitas mães estão tendo crises de ansiedade, são agredidas pelos seus filhos, porque eles não têm terapia, porque eles não conseguem medicação, porque aquela mãe não recebe o LOAS. Então, assim, é um combo de coisas, entendeu? Que a gente hoje passa, vive, e sem rede de apoio, isso torna muito mais pesado. Você imagina você querer dormir e não conseguir. A minha filha, ela não dormia. Ela ia até 3, 4 horas da manhã acordada. E aí eu acordava às 7, né? Eu tenho a Manuela de 7 anos, Sofia de 11. E eu cuido da minha avó que tem Alzheimer, que tem 97 anos. Então, quando uma dorme, a outra tá acordada. Caramba, e como é que tu faz? Não dá conta, né? Se eu disser pra você que eu tô aqui hoje com muito sono, muito cansada, mas eu tô sempre com um sorriso no rosto, porque quem acompanha o nosso trabalho já tá cheio de problemas. Então, quando ela chega no instituto, ela chega para ter o acolhimento, para ter o abraço, para ter uma palavra amiga, sabe? Então, a minha dor, eu sempre guardo ela para viver a dor do outro todos os dias. E quando chega em casa, a gente tem que ser mãe, tem que ser mulher, tem que ser neta. Então, é difícil. Tem que ser a presidente do instituto, né? Mas a gente vai seguindo firme e forte sem desistir. No propósito aí que você tem feito mudança na vida de muitas pessoas, né? Acho que isso hoje aí é na o que palestra, te recarrega. Na palestra hoje a mãe falou, você lembra de mim? Eu falei, não, desculpa. Então eu te acompanho, já tive no seu projeto e tal. Eu falei, então, muita gente, porque a gente fala, hoje o Instituto já fez mais de 5.000 acolhimentos no estado do Rio de Janeiro, mas todo lugar que eu vou, alguém já ouviu falar da Aline, né? E eu gosto disso, eu gosto de ver que o nosso trabalho está se espalhando.
A minha meta é entrar em 92 municípios do estado do Rio de Janeiro nos próximos 4 anos. Uau, uma meta grande. É. Mas possível. Sim, por quê? Se eu não preciso estar fisicamente lá. O Instituto hoje tem grupos de WhatsApp, né? E eu separei por municípios. E o que esse grupo faz, já? Que ele faz a rede de apoio dela. Por exemplo, essa mãe, ela não sabe onde tem terapia. E lá no grupo elas falam, sabe? Pessoal, abriu um espaço novo, tem terapia aqui, vamos lá. A pessoa, olha, meu filho tomou esse remédio, não foi bom, tá ruim. Pessoal, onde eu tenho um neuropediatra? Então uma apoia a outra ali. Sempre, sempre. Perfeito. Por que não tem o julgamento ali? Porque todas passam pela mesma coisa. Somos todas mães atípicas, então não tem como uma julgar a outra. Na realidade, não tinha que ter julgamento em lugar nenhum, né? Eu acho que você poderia falar um pouco aí como uma mãe típica deve agir perante uma mãe atípica ou uma criança atípica e como ela tem ensinado seu filho ou sua filha a lidar com eles, né? Porque o que eu vejo também é que as pessoas, elas ignoram, elas olham como algo feio e tira de perto, né? Não deixa com que a criança conheça a outra criança e ali, de repente, ali gera uma amizade e seu filho evolui com outra criança e os dois crescem. Então, assim, o que você poderia falar, assim? Eu acho que é uma pergunta forte, mas eu acho que é precisa. Eu me pergunto o seguinte, Jaque. A minha filha faz terapia para poder brincar com o seu. E o que você faz para o seu brincar com o meu? Uau! Toda vez que eu falo da Manuela, eu me emociono muito, porque eu digo que ela me fez nascer como mãe atípica, mas me fez ser ativista que sou hoje. De todas as profissões que eu tenho algumas, ser mãe é a melhor delas. Porque não é fácil, é cansativo. Muitas das vezes ela fala, mãe, você cuida do filho de todo mundo e da Manoa. A mãe tá voltando. Então, o que eu digo pra a mãe que é típica, né? Que ela, por favor, ensine o seu filho a brincar com a minha. Porque a Manuela, como eu disse a você, a Manuela não fazia educação física. E através de uma coleguinha que pegou ela pela mão e levou, hoje a minha filha pratica educação física. Olha isso. Minha filha é totalmente acolhida. Os amigos adoram a Manuela. Tem dias que eu recebo mensagem no meu telefone, tia, eu posso falar com a Manuela? Eu falo, quem é a Manuela? Ela fala, mãe, é um amigo da escola. Hoje ela está interagindo muito melhor. A terapia da Manuela tem sido dentro de sala de aula porque os professores acolheram a Manuela. A gente sabe que nem sempre dá para fazer isso. A gente percebe que os professores estão sobrecarregados e estão adoecendo. Eles não têm preparo, nem profissional e nem psicológico para isso. Então, a gente precisa preparar os professores, fazer com que eles tenham um curso de extensão sobre a pessoa com deficiência. É verdade. E os mediadores, como a gente estava falando, eles precisam ter esse conhecimento. Uma criança que desregula, aprender a regular. Para que essa mãe possa ficar dentro, essa criança possa ficar dentro da escola e essa mãe possa ir para casa. Esse momento que a criança fica na escola, para ela é muito importante. E muitas, se você passar em frente a uma escola, principalmente se ela for pública, tem algumas mães na porta. E elas não têm rede de apoio, Não. né? Então, o único momento que ela teria ali para se cuidar ou para fazer algo é o momento em que ela não consegue, porque ela sabe que a qualquer momento ela vai precisar ser chamada. Exatamente. E o Instituto Te Ajudo, ele foi o pioneiro, foi o primeiro a fazer a avaliação e diagnóstico dentro do estado do Rio de Janeiro. Quanto tempo tem o Instituto? Eu esqueci de O perguntar. Instituto tem 3 anos, né? A gente funciona em Caxias há 2. Eu fiquei em Nova Iguaçu. Mas o Instituto faz uma coisa que sempre foi comercializado, que é a avaliação neuropsicológica. A mãe, ela não consegue pagar, já que muitas das vezes é de 2 a 3 mil reais aí fora. E a gente faz no valor social. Nossa, muito dinheiro. Você imagina 3 mil reais para uma mãe que não recebe o LOAS? Que não tem renda, não pode empreender. Não tem como. Então, assim, a gente faz valor social porque a gente entende que o primeiro passo para aquela família é ter um diagnóstico. Eu digo que o diagnóstico da Manuela foi libertador. Saber que a minha filha ela não tem um probleminha, que nem me disseram. Ah, sua filha tem um probleminha. Minha filha não tem um probleminha. Minha filha é autista, eu tenho muito orgulho dela. A minha filha, Sofia, tem TDAH e eu sou muito orgulhosa da minha filha. E você incentiva elas a crescerem, a serem, né? O tempo todo. Porque semana passada veio aqui uma nutricionista e o filho dela, ele é autista do nível 1, no caso. E ele passou para a faculdade. E aí ela toda orgulhosa, muito feliz. Eu falei, nossa, isso daí é uma injeção de fé
para muitas das que às vezes acham que os filhos dela não seriam capazes, né? É uma forma de você olhar e falar, não, meu filho pode, minha filha pode, eu posso ajudar de alguma forma, e ela vai crescer dentro do que ela puder, do que ela quiser e do que der para ela e tá tudo bem, né? Isso aí, eu sempre digo para ela, filha, tá tudo bem. Hoje a gente ri, amanhã a gente chora. A Sofia, eu falo para ela, filha, o TDAH não te limita. Mãe, eu não consigo porque eu tenho TDAH. Não, você não consegue por outros motivos. O TDAH nunca vai ser um empecilho de você chegar em algum lugar. Tem várias pessoas aí, né, adultos hoje em dia famosos que descobriram o diagnóstico. Eu digo para ela assim, o seu déficit de atenção, a gente trata, a gente faz terapia para você melhorar. Mas isso não te impede de ser quem você é. Então não faça isso de muleta nunca na sua vida para conseguir algo ou deixar de ir a algum lugar. Se tem medo, vai com medo, mas vai. A gente vê como é que vai ser no meio do caminho. E a Manuela, eu sempre explico para ela sobre o direito dela. Eu falei, Manuela, você não tem preferência, você tem prioridade. Em qualquer lugar. O banco do ônibus não é mais aquele banco de cor diferente. Todos os bancos são prioridade para pessoa com deficiência. A fila é sua prioridade, é o seu lugar. Então, se eu chegar no mercado e estiver cheio, ela fala, mãe, me dá o meu colar? Eu falo, por quê, filha? Porque eu tenho prioridade. Eu vou para a fila preferencial. E ela só tem 7 anos. Mas dentro da minha casa eu vou explicar para ela. Eu fico assim, Manuela, você conhece a Lei Berenice Piana? Ela, quem é essa tia, mãe? Eu falei, essa tia, que muitas mães atípicas não conhecem, é a mulher que falou sobre a pessoa com deficiência, colocou o autismo dentro de pessoa com deficiência. Eu tive em Itaboraí com a Berenice, e eu digo que 4 horas de conversa com ela valeu mais do que um curso de 360 horas. Nossa. É uma mulher incrível, ela continua lutando, não nos holofotes que a gente tem aí fora, mas ela faz um trabalho incrível lá na cidade dela, no município dela. E tem uma fila imensa de pessoas querendo fazer parte disso. Ela tem uma clínica escola lá, patenteada por ela, né? E as crianças lá são maravilhosas. O método de ensino é diferenciado. Ela é uma mãe que o filho hoje é adulto, mas que viveu isso, foi para Brasília, buscou. E tentam tirar o nosso direito todos os dias, principalmente o LOAS. A autista nível 1 de suporte não precisa do LOAS, não. Ele é autista, independente do nível que ele tem. E é direito dele de ter o LOAS. A gente precisa ter renda para isso. A gente sabe que existem umas outras coisas. Mas é direito dele. Não é porque ele é nível de suporte 1 que ele não tem direito a receber o benefício. Até porque ele precisa fazer tratamento tanto quanto os outros. Sim. Então, essa questão de, sua filha é leve. Eu falo, leve para quem? Nunca vai ser leve. Em algum momento ela vai desregular. Ela pode não ser constante. Mas aí, às vezes, ela fala assim, eu sou autista. Eu falei, esse colar não te define não, meu amor. Esse colar te dará prioridade e te identifica para que a população entenda que o direito é seu. Mas ele jamais vai te limitar a nada. Ela fica brincando assim, mamãe, quem tem limite é município, né? Eu falei, exatamente. Você não precisa ter limite por ser autista, você pode ser o que você quiser. Ela, mas se eu quiser... Ela se formou no 1º ano, né? Ela hoje está no 3º. E aí a professora perguntou para ela o que ela queria ser quando crescer. E ela falou assim, eu quero ser policial militar igual meu pai. Então ela tem orgulho daquilo que o pai dela vive, né? Mas ela quer ser alguém, ela quer estudar. Mas ela desenha como ninguém, ela olha para você, ela desenha seu rosto, sem nunca ter feito um curso de desenho. Mas a gente sabe que nem todo autista é assim. Entendeu? E aquela mãe que não tem, Jaque, que não tem a possibilidade de levar seu filho a uma terapia. Por isso que hoje o Instituto faz um valor social para dar direito a ela a ter algo que o SUS deveria oferecer, não faz. O SUS não tem acompanhamento. Nenhum. Então, por exemplo, você entra na fila, você fica por exemplo, eu estou até hoje na fila do neuropediatra no município de São João de Meriti, que é onde eu fui nascida e criada. A Manuela entrou na fila com 4 anos, hoje ela tem 7. E até hoje hoje não chamaram. Nossa, gente. Então, se você conseguiu a Manuela com outros meios, imagine as mães que estão lá e não conseguem. A maioria busca o particular. Aí chega no INSS, o INSS não quer aceitar o laudo do médico particular. Eu falo para ele, então você me arruma um público? Porque eu tô tentando, não consigo. Toda uma burocracia, né? E também eu vejo que, assim, eu conheço algumas mães atípicas e elas me falam também sobre questão de plano de saúde, também é um problema gigantesco. O cancelamento do plano de saúde hoje tem... Eu digo que ele vai matar pessoas. Porque ficar sem uma terapia é muito ruim, Jaque. É assustador o que eles fazem. Só que tem, por exemplo, a gente tem pacientes que ficam na cama, que precisam de respiradores. E o plano de saúde está cancelando. Eu vou fazer o que com aquele paciente? Vou levar ele para o SUS, que não tem o acompanhamento que ele precisa. Então, eu sempre digo para as mães, lutem pelos seus filhos. Façam acompanhamento nos dois. Tanto no SUS quanto no particular.
Porque a hora que o seu plano cair, você tem um SUS para te dar o suporte. Você já vai estar inserida no CISREG. O CISREG hoje é uma dificuldade tremenda. Tremenda. Essa aqui é a carteirinha, porque o autismo não é doença, mas é considerado pessoa com deficiência. E faz no Detran. E hoje eu percebo já que muitas mães não sabem que precisam fazer essa carteirinha. Nossa, então já aproveita, fala, mostra ela aqui, ó. Essa é a carteirinha da Manuela, tá? Dá pra ver? Ah, não é aqui, né? E essa carteirinha é feita o seguinte, você vai faz a avaliação ou pega o diagnóstico do neuropediatra e aí com esse laudo você vai no Detran, junto com os outros documentos. O Instituto fez até uma cartilha para como tirar o cartão de passagem, como tirar o cartão de estacionamento. A gente tem um site agora que já está no ar, que vai ter todas essas informações para os pais, para poder fazer esses documentos que a gente precisa. Por que eu sempre falo para a mãe, faça a carteirinha do Detran. O Detran é um órgão do governo e é estadual. Sem números, a gente não faz políticas públicas. Então, como que eu vou saber que dentro daquele município tem autistas para que eles possam ser tratados? Através de documentos, né? De lugares onde aquela pessoa tenha passado. E o lugar que ela passou é um órgão do governo, que é o Detran. E quando eu fiz da minha filha, o Detran me deu esse colar de quebra-cabeça. E aí eu vou falar para você que hoje eu cheguei na escola, quando eu mostrei o colar de quebra-cabeça, todo mundo sabia, todos os alunos sabiam o que era. Ai, que lindo. Que eram para identificar. Então já existe, né, uma grande conscientização. A grande maioria sabe para que é. Mas isso aqui nunca tinha sido lei, Jaque. E eu escrevi esse projeto. E corri muito com a aprovação dele. Porque eu estava dentro do trem e tinha uma menina que usava o colar. E eu, como ativista, né, eu percebi ela um pouco nervosa. Eu fui até lá. Falei, você precisa de ajuda? Eu sou mãe atípica, sou ativista. E ela disse, não, eu uso porque eu acho ele bonitinho. E ela tirou de dentro da blusa o Rio Card. Ah, meu Deus. Como assim, gente? No ano de 2024, falou-se muito sobre esse colar. Para meios políticos, para meios de propaganda, para vários tipos. E todo mundo usava isso. E quando a minha filha usa, as pessoas querem desmerecer ela. Será que é mesmo? Será que ela é autista mesmo? Ela não tem cara. Já que autismo não tá. Como se estivesse... Então, eu fiz, no dia 2 de abril, o governador sancionou essa lei para falar sobre os nossos filhos. Eu fiquei muito feliz que na fala, o deputado que fez essa regulamentação foi o deputado Marcelo Dino, e na fala dele ele fala, essa lei foi feita pela Aline. A Aline esteve no gabinete, escreveu, ele aprovou dentro da LERJ e levou para o governador. E hoje isso é lei. E se você não sabe disso, está vedado o uso para quem não está dentro do transtorno do espectro autista. E se você descobrir alguém, você pode denunciar. Então, não vão mais fazer nossos filhos, propaganda aí fora em relação a isso. Então, eu estou sempre buscando leis que possam melhorar a vida da família atípica. O meu lugar de voz sempre será no autismo. Mas, às vezes, eu encontro com uma mãe na rua, ela fala, a minha filha tem Down, o que a gente vai fazer por ela? Eu falei, olha, o que você vai fazer, não sei. Tem a ideia e a gente vai escrever o projeto para que isso vá para frente e eu vou cobrar de quem tem que ser cobrado. Mas a gente precisa fazer políticas públicas inclusivas. Para todos. Para todos. Eu digo que no Instituto que é tudo por eles com eles. Aproveita agora e já está falando do Instituto e sobre as coisas que você fala que o Instituto oferece. Faz a propaganda do Instituto aí, coloca tudo direitinho. Quem tiver dúvida, quem quiser saber um pouco mais, a Aline vai estar passando todas as informações. Isso. O Instituto Te Ajudo é referência em avaliação e diagnóstico. Como é que isso acontece? Você não precisa ter o pedido. Você só chega lá no Instituto e faz a avaliação com uma neuropsicóloga. Na verdade, a gente tem uma equipe multidisciplinar, né, com vários profissionais que fazem avaliação nessa criança e adulto. O que é mais importante é falar sobre isso. Hoje eu tenho um grande número de mulheres que me procuram na vida adulta porque sabem que são diferentes das outras, têm uma dificuldade no mercado de trabalho, em relacionamentos e são diagnosticadas na vida adulta. Então, o Instituto foi o primeiro a fazer isso. Depois que isso acontece, a gente fez uma parceria com uma neuropediatra, que também é neurologista, e fecha esse diagnóstico. Lembrando a mãe que quem fecha o diagnóstico é um neuropediatra, um neurologista, um psiquiatra. Eles podem fechar o diagnóstico. E depois que ela fecha, ela encaminha para as terapias. E lá a gente tem terapia ABA, a gente tem psicóloga, tem nutricionista, tem psicopedagoga, neuropsicopedagoga. Então a gente tem várias coisas para que
aquele paciente possa ser cuidado, acompanhado, né? E que ele possa viver. E às vezes a mãe fala assim, Aline, ele aprendeu a amarrar o sapato. E ela chora. E você fala, poxa, mas amarrar o sapato aprendi quando eu era pequeno. Para ela é uma conquista. Para ela é uma conquista incrível. E eu abraço e a gente chora junto. E eu digo para ela, o Instituto vai estar sempre aqui para fazer isso. Eu quero deixar uma coisa muito clara aqui já, que as pessoas me perguntam. O Instituto Te Ajudo não tem verbas políticas, tá? O Instituto Te Ajuda é composto por 3 pessoas, né, aqui da base da diretoria, que sou eu, que sou a presidente, o Rogério Lopes, que é vice-presidente do Instituto, e o William Corrêa, que é diretor administrativo e financeiro. E a gente tem as outras pessoas que trabalham na questão dos profissionais. Hoje a gente não recebe verbas públicas e vivemos, eu digo sempre, da fé e do nosso administrador, que é o William, porque o William, ele se desdobra. Ele é meu esposo, mas se eu disser assim, William, eu preciso comprar uma caneta, ele fala, para quê? Então ele administra muito bem aquilo, por isso que aquilo funciona, né? O projeto, o Instituto funciona hoje porque o William está sempre à frente, estudando sobre coisas, como conseguir, mas hoje o Instituto não tem nenhum vínculo político. Isso tem que ficar bem claro. Apesar de você trabalhar com pautas para beneficiar a cidadania, isso não está ligado ao seu instituto. Legal. Qualquer pessoa que chegar na minha porta será muito bem atendido. Seja de qualquer município, seja de qualquer... Ai, Aline, eu trabalho para o vereador tal, você me ajuda? Claro, aqui da porta para dentro ou da porta para fora, você é mãe e eu vou sempre te enxergar como mãe. E você precisa do meu abraço. Você precisa que o Instituto faça alguma coisa por você. Eu não sei o quê, mas você entra, senta, toma um café, respira fundo e vamos seguir juntas. Então, que fique claro, muita gente pergunta assim, Aline, os políticos te bancam, te dão... Não existe isso, Jaque. O Instituto Te Ajuda hoje não tem nenhum vínculo político com ninguém. Eu escrevo projetos de leis em vários locais do Rio de Janeiro porque eu preciso de uma caneta. Ela pode ser BIC, mas ela precisa estar na mão de pessoas certas. Então, eu escrevo projetos em Seropédica, Nova Iguaçu, na Alerj, no município do Rio, porque eu tenho amigos. Eu nunca enxergo esses parceiros, Jaque, sem citar nomes, como apoiadores políticos. Eles são meus amigos. E quando eu bato a porta e digo assim, eu tenho um projeto para pessoa com deficiência. E a resposta que eu sempre ouço é, já tem na casa? Eu falo, não, porque antes de vir aqui eu já estudei sobre isso. E eu falo, o projeto é esse. Ele fala, vem daqui, eu vou assinar. Se é pela pessoa com deficiência, eu vou fazer. Então, eu tenho apoiadores. E se eu não tivesse apoiadores, esse colar hoje não era realidade. Você concorda comigo? Uhum. Então, eu preciso disso. Qualquer um ainda estaria usando. Qualquer um estaria usando. E, por exemplo, meu esposo, que é policial militar, ele abordou um rapaz na rua e o rapaz estava muito nervoso. E o colega falou, ele está agitado, ele deve estar drogado. Aí meu esposo, calma, ele é autista. Como é que você sabe? Ele falou, porque eu trabalho por isso. Então, a gente percebe que várias profissões não estão preparadas para uma abordagem policial, para você salvar alguém. Houve um acidente dentro do carro, você vai salvar alguém, aquela criança não fala. Então, quem está resgatando tem que saber lidar com aquilo também. Uhum. Entendeu? Na hora do resgate, como compor, porque ele pode estar em crise, porque ele pode ser nível 3 de suporte e não fala. Tudo isso tem que ser falado, claro, né? Claro. Eu tenho hoje barbeiros que fazem curso ABA para poder lidar com as crianças e poder cortar o cabelo. Perfeito. Não é o autista que tem que se encaixar no mundo. O mundo precisa se encaixar ao autista. Assim como os cadeirantes e tudo mais, né? Acessibilidade, então, surdos e mudos. Eu tenho a Simone Barros, que é uma mãe que tem uma filha que tem síndrome de Rett. A Simone vai pra rua, ela briga, ela grita. Eu falo que a Simone é grande no tamanho e na força que ela tem. Hoje faz parte do projeto aí, vice-presidente do projeto Mulheres Têm Voz. Eu tenho várias mulheres que acompanham comigo. Eu faço projetos, a gente faz palestras em escolas, a gente conscientiza os alunos, mas a gente precisa falar com os pais. Quando a mãe recebe o diagnóstico, ela passa por um luto. Luto por quê? Meu filho não morreu, mas muitos dos sonhos dela se perdem ali. Ela acha que o filho não vai poder mais jogar bola, ela acha que o filho dela não vai poder mais ser um doutor. O filho dela pode ser o que ela quiser. A gente vai tratar, vai fazer a terapia e vai tentar evoluir ele. Mas eu falo sempre para minha filha, tem gente que é boa em matemática e tem gente que é boa em português. E tá tudo bem sobre isso. Seja bom em alguma coisa para que você possa seguir a vida. Mas a gente que é mãe atípica, a gente não quer que nossos filhos sejam doutores. A gente quer deixar eles preparados para a independência quando a gente se for. Forte isso.
Nossa, Aline, o papo tá maravilhoso, mas a gente já tá perto de acabar, infelizmente. Parabéns pelo seu trabalho lindo, que você obrigada. continue levando voz para muitas mulheres, principalmente para essas mães atípicas, que elas se sintam abraçadas por mim. Eu não sou uma mãe atípica, mas eu sou uma mãe e eu entendo que todas nós carregamos as nossas dores. E o que eu puder fazer também para ser voz para vocês e para tantas outras pessoas, pode contar comigo, tá? Falei com você lá nos bastidores que se precisar de mim para projeto, tô aberta para ajudar. É exatamente isso. Tô até me emocionando, desculpa. É a gente poder fazer um pouco para que a gente possa ter um mundo um pouco melhor para essas crianças, né? Não só para essas crianças, mas para essas mães, como você mesma falou, muitas delas são sozinhas. Eu falo muito aqui no programa sobre rede de apoio, a importância, né, da mãe ter rede de apoio, mas a gente fala muitas das vezes disso com uma mãe típica, que ela precisa de uma rede de apoio. Agora, você imagina uma mãe atípica, sem um marido, sem alguém da família para ajudar, sendo ela para tudo, para o filho que depende dela o tempo inteiro. Foi o que você falou agora ali. Vocês só querem ver a independência do filho. Exatamente. E muitas das vezes o estado emocional da mãe, ele acaba se perdendo no meio disso tudo, né? Então, se a gente puder ajudar, se unir, somos fortes quando a gente se junta e a gente vive em prol de ajudar o outro. E quando a gente faz isso, muitas coisas melhoram no decorrer da vida. Com certeza, eu queria te agradecer. Esse espaço que você tem é maravilhoso, é dar voz a quem precisa ter voz, né? Eu quero dizer que é os pais também. Você só fala sobre a mãe. Eu falei, não, mas eu tenho pais também que são muito ativistas. Fala deles também, por favor. Não posso deixar de fora, senão depois eles querem bater. Parabéns. Não vou dar parabéns no sentido de... Porque na verdade seria uma obrigação de todos. Uma obrigação de todos. Mas eu queria deixar aqui bem claro que eu conheço alguns pais que são ativistas, que cuidam dos seus filhos, que algumas mulheres vão embora e os pais ficam sozinhos com eles. No projeto que eu tenho lá na Vila Olímpica de Padre Miguel, aos sábados, lá a gente faz, e lá eu vejo pais levando seus filhos. E as mães não estão lá, porque eles brigam também por eles. Então, assim, parabéns por não desistirem, porque não é fácil caminhar para a maternidade, é pesado, e o pai também. Então, a gente vai acolher o pai também, que precisar desse apoio. Eu sempre digo uma frase que eu aprendi com a Simone, que juntas somos mais fortes, mas que unidas vamos mais longe. Então, eu peço que outros projetos sociais se unam. Procurem o Instituto. Aline, o que a gente pode fazer em parceria? Você fica em Caxias, eu fico na Penha. Eu tenho o Incluir e Conscientizar na Penha, que é a Thay, que ganhou neném essa semana, mas que está totalmente online no WhatsApp. E ela fala, amiga, tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? Eu falo, eu preciso que você se cuide. Então, a gente se uniu nos propósitos e nos projetos. Então, se você tem um projeto social, procure o Instituto, vamos conversar, vamos resolver, vamos nos unir para que a nossa causa, que a pessoa com deficiência sempre possa andar. Mas muito obrigado pelo espaço que você abriu aqui, para que a gente possa falar sobre isso. Me passa suas redes sociais, que acabou que você não passou naquela hora ali. O Instagram do Instituto Te Ajudo é @Instituto Te Ajudo, né? Por favor, sigam lá, é importante. Lá a gente coloca todo o andamento do que a gente tem, do que a gente está fazendo, passeios, caminhadas que a gente está promovendo, tudo mais. Todas as informações estão lá. Se você tem dúvidas sobre, Aline, eu preciso saber como é que faz o Vale Social, a gente tem o Instagram do Instituto, e tem também uma página na internet, né, um site que está indo ao ar, já foi ao ar essa semana, mas entra lá principalmente no nosso Instagram para poder ter todas as informações, é importante. Eu vou colocar na descrição do vídeo também, que aí se as pessoas tiverem dúvidas e quiserem, elas vão achar as informações lá também. Excelente. Queria que você deixasse uma frase para todo mundo, eu acho, né? O que você diria? A frase que eu sempre uso é essa, que juntas somos mais fortes, mas que unidas vamos mais longe. A gente precisa se unir para cuidar dos nossos filhos. E digo sempre, tudo por eles, com eles. Parabéns, muito obrigada mesmo. Queria agradecer a vocês que ficaram aqui até o final. Por favor, se inscrevam no canal, compartilhem. Essas informações são muito importantes e nós precisamos cada vez mais compartilhar com o maior número de pessoas. Eu conto com vocês, tá? E até a próxima. E vem com a Jag.